Eu sempre ouvi dos alergistas que arroz não daria mal, seria placebo, mas foi um alergista no Rio de Janeiro que disse que poderia estar ligado à alergia alimentar do meu filho, e aí até deu um nome chamado FIPAS. E agora, José? Obrigado, né? Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? Olha, é o seguinte, deixa eu explicar para você. A gente não sabe, FIPAS é uma reação alérgica muito desagradável, sabe? Muito desagradável, que dá náusea, vômito, diarreia, súbita, é uma coisa horrível, né? De repente o paciente começa a passar mal, até acha que está desenvolvendo um quadro de intoxicação alimentar ou de alergia alimentar, mas não é FIPAS, é alergia alimentar, né? Mas é uma reação muito forte e confunde com uma intoxicação alimentar mesmo, um alimento estragado, mas não é FIPAS. Mas é o seguinte, o que está acontecendo hoje, meu amigo, é o seguinte, o que está acontecendo hoje é que as alergias estão aumentando de forma exponencial. Ou seja, as pessoas provavelmente estão comendo menos fibra. A fibra, ela mantém a flora intestinal adequada. A gente sabe que a flora intestinal, o nosso microbioma intestinal, ele tem uma funcionalidade muito importante de manter a integridade da mucosa intestinal, manter a seletividade dos alérgenos que penetram para dentro do nosso organismo. A gente sabe disso. Ou seja, quanto mais lactobacilos você tiver, quanto mais bactérias benéficas você tiver dentro do seu intestino, mais saudável vai ser o seu intestino e menos macromoléculas, menos proteínas pouco digeridas, menos proteínas não benéficas vão penetrar para o seu organismo e, consequentemente, menos chance de você vai ter de desenvolver alergia. Então, se você come menos fibras, menos pré-bióticos você vai ter e menos produção, então, dos chamados probióticos você vai ter e, consequentemente, você vai acabar absorvendo muita quantidade de porcaria para dentro do seu organismo. A própria fibra também, ela tem essa capacidade de limpar o nosso organismo, de fazer com que todas aquelas toxinas que a gente se alimenta possam, de certa forma, se agregar à fibra e ser eliminadas nas fezes. A fibra também faz com que as bactérias ruins não preponderem sobre as bactérias boas, os probióticos, né, adequados. Ou seja, a fibra realmente é algo muito bom, não faz com que você absorva em demasia uma quantidade grande de açúcar e também de colesterol, uma quantidade grande de gorduras. A fibra realmente é excelente, é algo muito bom que mantém a saúde, a integridade do seu intestino de forma adequada, tá bom? Então hoje as pessoas estão comendo muito poucas fibras. Outra coisa também que pode estar acontecendo é o uso exacerbado de antibióticos. O antibiótico salva vidas, o antibiótico Alexander Fleming foi um grande homem, que realmente a gente estuda a história da medicina antes e depois de Alexander Fleming. Realmente depois de Alexander Fleming muitas coisas mudaram, depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive era um médico militar, foi um médico militar da Primeira Guerra Mundial que não se conformava em ver os seus pacientes morrendo de infecções feridas por projéteis de armas de fogo, ou seja, salvava o paciente do projétil de arma de fogo, mas morria por causa da infecção, né? Então, antigamente o paciente tinha dois problemas, né? Não morrer por causa do ferimento da própria bala, do próprio projétil, bala, não se fala no meio militar, tá? Quem é militar sabe o que eu estou falando. Inclusive tinha até um treinador nosso que brincando, bala, então chupa para ver se é doce, entendeu? Ou seja, projétil de arma de fogo. Quando o paciente ele é atingido por um projétil de arma de fogo, consequentemente, esse projétil, o médico salvava, esses médicos militares salvavam, mas Alexander Fleming via que mesmo salvando esses militares, eles ainda morriam por causa de infecções oportunistas, né? E ele conseguiu descobrir então a penicilina, através de isolar um fungo chamado penicillium notatum, e esse penicillium notatum produzia penicilina, ou seja, mas hoje a gente está usando inadvertidamente, de forma imensa, uma quantidade enorme de antibióticos e anti-inflamatórios também, e todos esses antibióticos e anti-inflamatórios, eles acabam mexendo na nossa flora intestinal e mexem na integridade da nossa mucosa intestinal, tá? Mexe na nossa integridade e faz então com que a gente acabe absorvendo coisas que não deveria absorver. Outra situação também é a quantidade de aditivos alimentares que a gente acaba ingerindo, sabe? Corantes, conservantes, flavorizantes, espessantes e tudo mais, né? Ou seja, tudo isso a gente sabe também que tem um efeito maléfico, um efeito inflamatório na nossa mucosa intestinal, aumentando então a permeabilidade intestinal. Ou seja, isso faz então que quando você absorve o alimento,
aquela molécula não digerida adequadamente do alimento, que não foi digerida adequadamente pelo suco gástrico e também pelas enzimas pancreáticas, elas acabem então caindo na luz intestinal e acabem absorvendo, o seu organismo acaba absorvendo as chamadas macromoléculas, e as macromoléculas, por sua vez, acabam induzindo reações imunológicas, muitas das vezes IgE-mediadas ou não IgE-mediadas, entende? Ou seja, desenvolvendo as chamadas alergias alimentares, e a FIPase é um tipo de alergia alimentar que causa muito desconforto e causa susto também. E a gente tem visto relação, olha que loucura, nós temos visto relação de arroz causando FIPase. Então é algo muito estranho, tá? Muito estranho. Eu mesmo peguei um caso de um paciente com suspeita, até encaminhei para a Santa Casa da Misericórdia, serviço do professor Luiz Weber Bandeira, suspeita de FIPase e teste de GE positivo a arroz, né? A gente, apesar que a GE ela não é um exame que nos dá certeza de alergia alimentar, né? O IgE positivo. E também a FIPase ela tem um componente muito forte de alergia não IgE-mediada, então também esse exame de IgE positivo não necessariamente indicaria FIPase. Mas a gente acabou encontrando esse achado de IgE positivo para arroz, coisa que eu nunca achava na minha vida, né? Uma IgE positivo para arroz, nunca achei. Para mim, arroz sempre foi placebo, arroz e carne de frango. Inclusive, quando a gente faz aquele teste de restrição alimentar com provocação aos poucos, né? A gente vai provocando o paciente devagar, com um alimento atrás do outro. A gente primeiro começa com uma dieta com arroz, pede para o paciente fazer uma semana de dieta com arroz e frango, ou um pouco menos, e depois, para limpar o organismo do paciente, depois a gente vai reintroduzindo, supervisionado, lógico, no ambiente hospitalar, vai reintroduzindo o alimento, para poder identificar qual seria então aquele alimento que estaria causando a reação alérgica, principalmente naqueles alimentos, aqueles pacientes poliqueixosos, né, que tem vários tipos de queixas a vários tipos de alimentos. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado pela sua pergunta, excelente, muito bom o seu comentário. Abraço.